Assim, nosso Jesus é demais. Se ele não fizer, ninguém mais faz. Louvado seja o nome do Senhor. Missionária dele, Deus abençoe. Fizemos um convite para ela e ela veio. Amém? Nosso Jesus é demais, o que ele não fizer, ninguém mais faz. Nosso Jesus é demais, o que ele não fizer, ninguém mais faz. Nosso Jesus é demais, se ele não fizer, ninguém mais faz. Nosso Jesus é demais, o que ele não fizer, ninguém mais faz. Escute só. Transformou água em vinho para servir no casamento. Curou o coxo paralítico e os cegos ficaram vendo. A viúva de Naim chorava o filho que perdeu. Jesus tocou lá no caixão, o jovem reviveu. Nosso Jesus é demais, se ele não fizer, ninguém mais faz. Nosso Jesus é demais, o que ele não fizer, ninguém mais faz. Chegando em Cafarnaum, impostos foram lhe pagar. Mas Pedro estava liso e não podia pagar. Jesus chamou Pedro, disse: Pedro, vai ao mar, pega o peixe porque lá dá o dinheiro para pagar. Ei, é demais, o que ele não fizer, ninguém mais faz. Nosso Jesus é demais, o que ele não fizer, ninguém mais faz. Nosso Jesus. Jesus salva o pistoleiro, cachaceiro, macumbeiro. Jesus salva o ladrão, salva o pai de terreiro. Salva o rico, salva o pobre, ele não faz acepção. Todos que aceitam ele, nele encontram salvação. A Bíblia fala tudo isso e muito mais. Fala do amor de Cristo, que é o príncipe da paz, e da unção divina que a gente traz. Quem já leu essa passagem sabe do que ele é capaz. Por isso eu canto com a força do meu peito. Jesus Cristo é perfeito, como ele ninguém faz. Por isso eu canto com a força do meu peito. Nosso Jesus é perfeito, como ele ninguém faz. Nosso Jesus é demais, o que ele não fizer, ninguém mais faz. Nosso Jesus é demais, o que ele não fizer, ninguém mais faz. Nosso Jesus é demais, é demais, é demais, é demais, é demais. É demais, o que ele não fizer, ninguém mais faz. Nosso Jesus é demais, é demais, é demais, é demais, é demais. É demais, se ele não fizer, ninguém mais faz. Nosso Jesus é demais, o que ele não fizer, ninguém mais faz. Nosso Jesus é demais, o que ele não fizer, ninguém mais faz. É, meu irmão, só Jesus que é demais. Aleluia, causa impossível para ele não é. Se ele não fizer, fica tranquilo, porque ninguém mais faz. Porque ele é perfeito, e como ele, ninguém faz. Aleluia. Esse é o Deus que eu e você serve. É o Deus que é perfeito e faz como ninguém faz. Louvado seja o nome do Senhor. Deu para você alegrar seu coração, não deu? Manda essa tristeza embora, esse desânimo embora, porque onde Jesus está, aleluia, o desânimo não fica, a tristeza não fica, porque aonde nosso Deus está, até a tristeza salta de alegria, amém? Pega sua Bíblia comigo sem demora, rapidinho, livro de 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 1, se você puder, estica suas pernas, sua junta, descansa a cadeira, porque a cadeira não está te aguentando. Amém? Fica de pé, eu quero glorificar a Deus pela vida da minha mãe. Veio meia fraquinha, eu disse, vamos, e ela veio. Amém? Faz assim com a mão, mãe, para os irmãos te ver, que ela ali é minha mãezinha, tá bom? Não parece não, mas é minha mãe. Eu digo para ela que ela teve quase 6 filhos e tá em forma, você viu, né, Norma? Quase 6, foi 5. Está em forma, e eu mais a minha irmã, e eu falei que nós estamos um caso sério. Eu tive uma filha, minha irmã teve 2, e nós está parecendo aquelas irmãs que teve mais filha aí, né? Amém? Eu quero agradecer aos irmãos que estão orando. Não pare de interceder. Eu tive que buscar minha mãe lá em Goiânia, está cometida de chikungunya. Muito debilitada ainda, mas veio hoje. Amém? Não vamos parar de orar, irmãos. Tem muitos irmãos que estão precisando de oração. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler o versículo 10. Amém? Diz assim.
Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres e deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Lá no capítulo 1 ainda, louvado seja o nome do Senhor, versículo 26, capítulo 1, versículo 26 diz assim: E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ao Senhor ali. Amém? Louvado, pode tomar o seu assento. Aleluia. É um culto de mulheres, é um culto da família, na verdade. Eu pedi ao pastor para a gente estar na liderança desse trabalho, principalmente em agradecimento. Foi comemorado dia 8 agora de março, né? O dia que é internacional da mulher. Dia da mulher todo dia, né? Mas o dia específico mesmo foi dia 8. Amém? Então, esse culto é em menção. Ontem nós tivemos ali um evento que foi muito bom com a psicóloga Mara Régio, trazendo uma palavra maravilhosa ao nosso coração. A irmã da irmã Antônia, que eu não sei se é Noemi, se é Noêmia. Noemê. Eu fiquei nessa dúvida, mas também trouxe uma palavra maravilhosa, amém, aos nossos corações, para todos que estiveram lá, amém. Eu sei que nós saímos dali, refletimos quando fomos, e quando eu voltei mais em reflexão, amém. A Bíblia, ela fala aqui a respeito de Ana. Nós acabamos de ler um texto, e é um texto muito significativo, é um culto de departamento feminino, e eu gosto de nome. Nomes, para mim, são importantes. Todos nós temos um nome, amém? Somos conhecidos pelo nosso nome. Por onde você vai, você conhece a Antônia? Ah, aquela lá conheço. Todas as pessoas vão te conhecer pelo teu nome. E independente do que você faça de bom ou ruim, o teu nome ele vai ser marcado com uma boa coisa ou por uma ruim coisa, né? Então, Ana, ela tem um nome que significa aquela que é graciosa, aquela que é cheia de graça. E nós estamos aqui dentro de uma casa cheia de conflito. Eu queria que você voltasse a atenção para mim, amém? E nós estamos dentro de uma casa que está cheia de conflito. Por que essa casa está cheia de conflito? Essa casa está passando por dias maus. Nós estamos aqui dentro de uma região montanhosa, com um homem que tem 2 mulheres. A poligamia naquela época era algo que era comum, era permitido. Hoje já não. Lidar com a mulher já é difícil, imagine com 2. Agora, a Bíblia diz, agora a Bíblia diz que o Senhor olha para Ana. Eucana, ele tinha 2 mulheres, uma por nome Ana, qual nós acabamos de ler o texto, e a outra por nome Penina. É um texto muito conhecido, né? Ana e Penina. E a Bíblia diz que Ana não tinha filhos, e ela não tinha filhos por uma coincidência do destino. Ela não tinha filho, não era porque ela não queria ter, ela não tinha filho porque Deus olhou para ela e resolveu serrar a madre. E coisa grave é quando a gente cai na graça de Deus e Deus decide que Ele vai fazer na tua vida o que Ele quer. Que a gente ainda acha que Deus, Ele faz na nossa vida o que nós queremos, né? Tem pessoas que ainda acreditam, estão vivendo assim, eu vou orar para Deus fazer assim, e Ele vai fazer. Só que Deus, Ele resolve serrar a madre de Ana. Deus cerrou a madre de Ana e fez com que Penina ela fosse fecunda. Penina tem um nome que significa preciosa, aquela que é pérola, aquela pedra graciosa. E olhando para a Bíblia agora, nós vemos 3 pessoas, na verdade, dentro da casa, reais, com um problema real. Porque falar de fantasia, ver novela, né? Aquelas histórias fantasiosas, mas nós estamos aqui falando de pessoas reais, com problemas reais. Quem aqui não tem problema na sua vida? Aqui está uma família com um problema sério, né? E um problema real. Todos nós que temos família, que vamos passar por um dia difícil, por um dia ruim. E essa história aqui, ela está aqui na Bíblia, não é por um acaso, ela está aqui para dizer que todos nós estamos sujeitos a enfrentar dia mal, mas nós não devemos nos prostrar a esse dia mal, nós não devemos nos entregar ao dia mal. O dia mal, ele não pode definir a nossa vida, o dia mal, ele não pode
definir a nossa história. E agora eu vejo essas duas mulheres aqui em conflito, porque Deus cerrou a madre de Ana. O problema de Ana não era com Eucana, o problema de Ana não era com Penina, mas ela custa a entender, aleluia, que Deus permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu, aleluia, que o ventre dela fosse cerrado, não para vergonha, mas que ela pudesse se voltar. Se você se atentar ao texto, você vai ver que quando Deus ele cerra a madre de Ana, Deus ele já sabia das consequências, Norma, que isso implicaria, porque naquele tempo, para o povo judeu, uma mulher que não gerava filho era caso de vergonha. Era uma dor que a mulher carregava na alma, porque as mulheres se casavam e o orgulho delas era gerar. E quanto mais ela gerava, mais graciosa e mais bem falada elas eram, né? Como uma mulher cheia de vida e como uma mulher cheia de saúde. Agora, Ana é uma mulher amada, uma mulher escolhida, é uma mulher cheia de graça, mas Deus, ele permite isso acontecer na vida dela por um propósito. E muitas das vezes a gente não consegue entender que Deus, ele permite situações acontecer na nossa vida por um propósito. É fácil a gente colocar culpa no fulano, no ciclano, no beltrano e dizer, está acontecendo isso na minha vida por causa do fulano que não gosta de mim. Olha, isso está acontecendo aqui na minha vida por causa do beltrano, mas foi Deus quem permitiu que isso acontecesse, sabendo as implicações, sabendo que ela seria implicada, sabendo que ela sofreria, sabendo que ela ia chorar, sabendo que ela ia ser envergonhada mediante a sociedade, e muitas das vezes ela não sairia de dentro da sua casa, porque mulher que não gerava não tinha coragem de sair na rua, não tinha coragem de enfrentar ninguém de cabeça erguida. Mulher que não gerava não tinha coragem, aleluia, de enfrentar as pessoas na rua com um sorriso no rosto, porque era tido por maldita. E agora Deus permite isso acontecer com Ana. Você consegue imaginar? Deus permite isso acontecer com Ana. Ana, uma mulher que era saudável, agora é estéril. Deus permite que ela fique estéril. Deus permite que ela fique com a esterilidade. Vem a depressão. Ela foi acometida de depressão. Agora não é o bastante tudo isso acontecer. Ainda tem outra mulher dentro da casa, aleluia, que fica olhando para a dor dela e todo dia lembrando dessa dor. Eu gero, você não gera. Eu sou abençoada, você é maldita. E eu falei isso ontem lá, que o problema de mulher não é com homem, o problema de mulher sempre é com outra mulher. Eu queria entender o porquê. Que as mulheres, ao invés de se amar, de se abraçar, de se ajudar, às vezes são pedra de sapato na vida do outro. Eu queria entender isso. É meio complicado. Mas não é o Cana que está olhando para ela, pastor Josué, dizendo assim, você é maldita, eu não gosto de você, eu te odeio, eu te detesto, olha a mulher que eu escolhi. Não é o marido que está dizendo isso. Quem está dizendo é a outra mulher. As duas tinham o mesmo marido, as duas podiam se abraçar e ela podia dizer, olha, tu não tem filho, então toma o meu, me ajude a cuidar, venha ter esse instinto da maternidade, mas ao invés dela se compadecer da dor da outra, ela faz questão de lembrar, todo ano. Ela faz questão de tocar onde dói. Ela faz questão de trazer a memória, de trazer a lembrança. Nós não devemos ser pessoas que ferem as outras, nós devemos ser mulheres que levam a cura, que levam a paz. Agora, Ana está amargurada, Ana está deprimida, e o motivo da depressão não é só o fato de não gerar, é o fato de ter dentro de casa outra mulher que não consegue se colocar no lugar da outra. Afrontosa, rixosa. E o que é que faz uma pérola, uma pedra graciosa, virar uma pedra de tropeço? Meu Deus. O nome dela significa pérola. O nome dela significa pedra graciosa, pedra preciosa. E ela resolve não fazer jus ao nome dela, missionária. Ela resolve se tornar uma pedra de tropeço na vida do outro. E isso é muito importante porque nós somos as decisões que tomamos. E as decisões que tomamos falam muito mais a respeito de nós do que o que os outros falam. Aquilo que você faz, aquilo que você demonstra, fala muito mais ao teu respeito do que o outro diz. Aleluia, muitas vezes a gente está importando, está preocupado com o que o outro está falando e esquece de se preocupar com as nossas atitudes. As nossas atitudes são referência aqui na terra.
Penina está amargurada porque ela consegue observar que, embora Ana não gerasse, o amor de Eucana por ela não mudou. Eucana resolve ser uma pedra de tropeço, porque ela percebe que a outra está com dor, mas a dor dela não afetou no relacionamento conjugal dentro da casa. Isso é uma atitude. Eu estou sofrendo, mas os outros não são o motivo do meu sofrer. Os outros não precisam pagar pelo meu sofrimento. E quantas pessoas estão assim amarguradas, pesadas, estão descontando nas outras. Estão pesados na palavra. Estão passando por um problema difícil, estão enfrentando o dia mal e resolve que o outro é a culpa do seu problema. Hoje eu vou escolher alguém para me descontar toda a minha raiva. Você conhece alguém assim? O problema de Penina, ela vê que a circunstância não modificou o amor que Eucana tinha por Ana, então ela resolve de ano em ano atormentar a vida da outra. E a Bíblia diz que Ana, ela se levanta. Agora Eucana vai para poder fazer a sua oferta. Todo ano eles faziam isso, oferta de sacrifício. E dava porções para Penina e dava porções para Ana. Só que para Ana ele dava porção dupla. O que é isso? Ele se importava com a dor da Ana. E quando Eucana fazia isso, ele também irritava Penina, porque Penina via a atitude do marido. Ele não estava tentando desagradar, ele estava tentando manter a harmonia. Ele estava tentando manter o equilíbrio da casa. E a Bíblia diz que ele fazia isso de ano em ano, todos os anos. Ele subia à casa do Senhor. E aí o que acontece? Ana ficava ali aborrecida porque Penina irritava. E o que ela fazia? Não chorava e não comia. E aí todas as vezes que a gente demonstra a nossa fraqueza para o inimigo, ele vai trabalhar em cima. Penina já sabia que ela fazia isso, e a outra ia chorar, a outra não ia comer, e ela continuava fazendo, porque o inimigo, ele sabe onde ele trabalha. Onde é que ele trabalha? Em cima daquilo que você demonstra. Ele trabalha em cima da tua fraqueza, ele trabalha em cima da tua fragilidade. Eu não sei qual é a tua fragilidade, mas você conhece. E ele fica investindo, ele usa o outro para poder investir, ele usa alguém para poder tentar te paralisar, ele usa alguém para poder tentar te impedir, ele usa das artimanhas. E Ana todo ano estava lá no mesmo jeito, fazendo o que, Raquel? Chorando e ficando sem comer. Ficar sem comer ia resolver o problema dela? Chorar também ia resolver? Não. E a Bíblia diz que esse ano ela fez diferente. Após ter comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, Ana se levanta. Meu Deus. Ela se levanta. E só se levanta quem entende que está caído. Só se levanta quem entende que está prostrado. Só se levanta quem entende que não dá mais para poder permanecer caído. Ana estava ali, aleluia, todo ano chorando e sem comer. Mas esse ano ela toma uma postura diferente. Ela se levanta, aleluia, está amargurada, está com dor na sua alma. Mas ela resolve se derramar na presença do Senhor. Aleluia, ela ora e chora abundantemente. Quantas mulheres não fica demonstrando as suas fraquezas para outras, mas não se levanta, não toma uma postura e não se posiciona diante do altar do Senhor. Ana ficava lá tentando se fazer de vítima. Eu vou chorar e vou ficar sem comer, o Cana vai ver e vai chamar a atenção dele. Mas ela viu que não resolveu. E ela se levanta e ela vai para onde? Para os pés de quem pode resolver. Ela se levanta com uma amargura de alma e ora ao Senhor. E é interessante porque o coração dela não estava bem. A alma dela não estava bem, mas o fato dela não estar bem não limitou e não atrapalhou ela se derramar na presença do Senhor, porque enquanto ela estava chorando, enquanto ela estava orando, Deus estava curando as suas dores. Aleluia, enquanto Ana se levanta e resolve chorar, mas chorar no lugar certo, missionária. Aleluia, Deus estava curando a alma dela. Deus, ele não entrega a bênção para escravo.
cativo. Deus entrega a bênção para quem é livre. Deus, Ele não abençoa amargurado. Deus, Ele abençoa quem está livre. Ana, agora se derrama aos pés do Senhor. Ela chora muitíssimo, se derrama, se prostra, se humilha aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto ela chora, abundantemente o Senhor vai sarando a sua alma. Isso é instantâneo, porque ela está lavando a sua alma. Enquanto ela chora, Jesus está tratando ela por dentro. Ela está chorando e Deus está curando o seu interior. E a Bíblia diz que após se levantar, chorar e orar, ela faz um voto. Ela nunca tinha feito isso, mas ela se levanta e ela faz um voto dizendo: Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres deles um filho varão, ao Senhor eu te darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Enquanto ela estava preocupada com a sua dor, nada aconteceu. Enquanto ela estava preocupada, aleluia, com a Penina, nada aconteceu. Enquanto ela se prostrou, ficou sem comer e chorava, nada aconteceu. Mas no dia que ela tomou um posicionamento e reagiu, aleluia, no momento que ela entendeu que a dor dela podia ser grande, mas o propósito de Deus era maior, milagre começou a acontecer. A oração da mulher mudou, aleluia, a oração da mulher alcançou o coração de Deus. A afeição dela melhorou. Ela se levantou dali após orar e comeu. A atitude de um servo de Deus é diferente. A atitude de uma mulher de Deus é diferente. Ela se levanta. Sua oração surgiu da onde, Raquel? De uma amargura de alma. Se você entender que todas as vezes que tu estiver oprimido, o que vai resolver não é o remédio da depressão. Não, o que vai resolver não é você contar tua amargura para o teu melhor colega, mas o que vai resolver o teu problema é você se prostrar e ser sincero, abrir teu coração, derramar tuas lágrimas perante o Senhor. Meu querido, minha querida, Ana estava amargurada. Mas ela entende que da amargura, quando você se prostra e toma um posicionamento diante de Deus, coisas grandiosas, maravilhosas, poderosas acontecem. Ana fica deprimida. Penina não se compadece dela. Seu marido não entende ela, porque ele vai dizer: não sou eu para você melhor do que 10 filhos. Porque ninguém vai se colocar no teu lugar. Ninguém vai parar para dizer assim: mas ela está sofrendo, ele está sofrendo. Porque estar no lugar do outro é uma condição muito difícil. Quase ninguém quer. A gente acaba se tornando pessoas tão egoístas. Cada um acaba se preocupando só com o seu problema. E às vezes a gente parece que está preocupada. A gente parece que ama. A gente parece que se envolve. Mas são preocupações que na verdade não são aprofundadas. Porque quem se preocupa de verdade ora. Quem se preocupa de verdade diz: eu vou orar por você. Você não vai sair daqui desse jeito. Eu vou pagar o preço pela tua vida. Quem se preocupa, aleluia, desce na profundidade. O que é profundidade? É intimidade. O que é profundidade? A tua dor também é a minha. É o que Deus faz. Ele se compadece, ele diz: eu senti a tua dor também é a minha. Ana foi incompreendida. Ana, aleluia, ninguém entendeu, ninguém se colocou no lugar dela. E quando ela resolve orar, resolve tomar uma postura, o sacerdote olha para ela e diz: o quê? Você está bêbada? Embriagada? Você sobe para poder orar e oferecer sacrifício e você está bêbada? Porque é fácil falar o que está diante dos nossos olhos. E essa mulher, se ela tivesse amargurada ainda, evangelista Norma, ela subiria. E o que ela ia fazer? Não é da sua conta. Você não sabe o que eu estou passando. Mas o problema dela foi resolvido, de joelho dobrado, e a amargura da alma saiu.
Se ela fosse uma mulher amargurada, a resposta dela seria diferente. A resposta que ela daria iria implicar no resultado da oração. Se ela fosse uma mulher amargurada, quando o sacerdote olha para ela e diz assim: por que que tu tá assim, Ana? Embriagada. Ela podia dizer: olha, o que é? Mas você, já não basta a Penina, já não basta eu ser incompreendida lá dentro de casa, já não basta meu marido não me compreender, ter outra mulher rixosa, sendo pedra no meu calo. Olha só, já não basta tudo isso, agora você, sacerdote, um homem de Deus. Mas ela se humilha. E ela diz: Senhor meu, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho. Olha só a delicadeza das palavras. Ela ainda vai parar para poder explicar a situação. Eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte. Porém, eu vim aqui, não foi em vão. Eu vim aqui, foi com o propósito de derramar a minha alma perante o Senhor. Olha que nível ela chegou, de uma mulher amargurada a resolver se derramar. E deixa eu te dizer um negócio, para poder se derramar tem que estar cheio. Para poder se derramar na presença de Deus tem que estar cheio. Gente vazio não entra em dimensão espiritual. Gente vazio não compreende o propósito. Gente vazio não entende o que você tem passado. Mas ela está cheia, porque quando ela se levanta e ora, Deus enche ela, a amargura sai. Aleluia! E ela é livre para poder ser cheia da presença de Deus. Ela entra amargurada, mas ela sai livre. Ela entra amargurada, mas ela levanta dali. E ela levanta cheia da presença do Senhor derramando. Ela diz: olha só, eu venho derramar a minha alma perante o Senhor. Gente vazio não se derrama. Quem fica se vitimizando não consegue se derramar, porque vai ficar chorando pelos problemas a vida inteira. Nada dá certo para mim, é só para mim. Mas ela está cheia da presença de Deus. E é interessante que a fase de desmame, olha só, aí ela ainda completa dizendo assim, ó: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Por quê? Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição eu falei até agora. Foi até agora. Olha o que ela estava dizendo. Eu sofri até agora por causa do quê? Da minha ansiedade. E pelo excesso da minha aflição. O que é ansiedade? É precipitação. Você fala sem pensar. Você sente sem saber o que vai acontecer. Você sofre por precipitação. E foi interessante que um dia eu passei por essa questão do excesso da precipitação. Eu estava fazendo uns exames antes de cortar o cabelo e começar o meu processo. Acho que você lembra de eu contar isso. E eu fiz uns exames e deu alteração. E eu não conseguia falar com minha médica. Eu fui para o Dr. Google. Eu fui lá para o Dr. Google. E aí quando eu entro lá só tinha desgraceira, irmãos. E era câncer no sangue, o diabo a 4. Mas eu fiquei desesperada. Eu liguei para a doutora, E ela: eu não posso te atender. Eu falei: você vai me atender. E quando ela atende, ela disse: Raquel, está tudo normal. Qual é o seu problema? Eu mesmo respondi para ela: precipitação. Volta sua atenção para cá, irmãos. O excesso da precipitação. Ana estava sofrendo por causa da ansiedade. Deus, ele não deu o veredito final. Deus, ele fez algo que foi momentâneo, foi por um propósito. E ela diz: eu sofri pela minha ansiedade e por causa da minha aflição. E é interessante que quando ela faz isso, ela está dando causa, nome à causa. Você sofreu por quê? Eu sofri por minha causa. Ela não está dizendo que ela sofreu por causa da Eucana, do Eucana. Ela não está dizendo que sofreu por causa da Penina. Ela está dizendo: eu sofri por causa da minha ansiedade. Nós acabamos de descobrir que o problema, Norma, não era Penina.
Eu acabei de descobrir que o problema também não foi Deus serrar a madre de Ana. O problema não foi Eucana olhar para ela e dizer, eu sou melhor para você do que 10 filhos. O problema era a ansiedade e a precipitação, a aflição. Quantos nós nos precipitamos e acabamos impedindo o Senhor trabalhar na nossa vida? Agimos por impulso, falamos sem pensar. Somos cristãos que está tudo à flor da pele, né? Com os nervos aflorados. Ninguém pode falar nada que tu já responde na lata. Vou te bater, peraí, vou descer do salto e te mostrar como é. Mas Ana está dizendo, eu sofri por causa de mim mesmo. Porque por causa de mim é que eu tenho falado até agora. E agora ele olhou para ela e disse, então, você precisa do quê? De paz. Você está muito ansiosa, você precisa de paz, não é do filho. Vai em paz. E o Deus de Israel conceda a tua petição. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de tempestade. Mas é confiança que mesmo que o vento sopre, mesmo que o vento balança teu barco, ele não vai naufragar. Ana precisava de paz para poder confiar que Deus ele não tinha perdido o controle da situação. Ana precisava de paz em seu coração para poder confiar que Deus ele tinha a última palavra. A Bíblia diz que levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor, voltaram, chegaram à sua casa. Eucana conheceu a Ana e dela o Senhor se lembrou. Era despedir a mulher que ela precisava? Era brigar com o marido? Não, ela precisava de paz. Agora, Ana, a sua oração surge de amargura e a sua promessa demonstra que ela estava mais preocupada em honrar a Deus do que acabar com a sua esterilidade. Ela começa preocupada, na precipitação, desesperada, amargurada, angustiada, sem comer, chorando. E agora ela não está nem aí se ela é estéril ou não. Porque ela está mais preocupada em demonstrar o que ela honra a Deus do que acabar com a esterilidade. A Bíblia diz que Deus se lembra dela e ela gera. E a fase do desmame lá é 3 anos. 3 anos ela fica sem subir. Só quem subia era Penina e Eucana e seus filhos. E a Bíblia diz que quando chegou a fase do desmame, ela pega um cordeiro de 3 anos, leva para poder imolar. E agora ele não conhecia mais a Ana, não se lembrava por causa do tempo que passou. Ele já está velho de idade, já não está muito bom dos olhos. E ela ainda precisa lembrar ele quem é ela. E ela chega e ela diz, Senhor meu, tão certo como vive. Eu sou aquela mulher que esteve aqui 3 anos atrás, orando ao Senhor. Por este menino, ela apresenta a criança, ela diz, por este menino orava eu. Por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. E agora eu estou fazendo a minha parte. O Senhor me ouviu e eu vim aqui devolver. Eu vim aqui pagar o voto que eu fiz. Aleluia, porque nenhum crente, ele ora em vão. Você está entendendo que a tua oração não é em vão, Senhor? Deus está dizendo, eu estou pronto para cumprir com a minha palavra. E você está? Deus está dizendo, eu estou preparado para te abençoar. E você? Aleluia, eu estou pronto para mudar a tua história. Será que você está pronto para receber o milagre da tua vida? Deus precisou preparar o coração de Ana. Ela ainda não tinha preparo para ser mãe. Não é que a tua bênção não esteja pronta, a tua bênção já está pronta. Mas muitas vezes nós não estamos prontos para ser abençoados. Tem gente que não está pronto para poder receber um emprego. Tem outros que não estão prontos para casar. Outros que não estão preparados para um monte de coisa. E está pedindo. E Deus está te dando um livramento. Tu não entende. Mas é um livramento da parte de Deus. Porque Deus ele prepara primeiro o vaso. Para depois encher. Ana precisou esvaziar da amargura que estava na alma dela. Para poder se encher e se derramar. Você está entendendo? Aleluia. Deus ele não enche vaso que já está cheio. Deus ele não dá benção, Deus ele não derrama a benção dele em vaso que já está cheio.
para poder ser cheio, precisa se esvaziar. E o que é que tem ocupado o lugar de Deus na tua vida? Ana foi revigorada e mudada, transformada através da oração. Ana confiou em Deus. E Deus cumpriu a sua promessa. Deus, ele não está atrasado com a promessa dele. Deus, ele não está atrasado com a palavra que foi liberada para você. Ah, Raquel, mas tantos anos eu estou esperando, tantos anos eu estou esperando, tantos anos eu estou orando e até agora não aconteceu. Então tem uma palavra para você, ora um pouco mais, mas não para de orar. Aleluia, ora um pouco mais, não desista. Um dia desse eu perguntei, quantos anos tem pessoas aqui que estão orando há 20 anos? Não aconteceu ainda? Continua orando, uma hora o Senhor vai te ouvir. Deus, ele não está atrasado com a promessa dele. Deus, ele não está atrasado com aquilo que ele te prometeu. Ele precisa realinhar, reajustar algumas coisas na nossa vida. Eu falei para os irmãos que eu fiquei orando mais de 15 anos para Deus restaurar a saúde do meu cabelo. Deus, ele não quis, mas ele preparou outra forma. Está aqui, olha só. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. E às vezes a gente quer do nosso jeito, mas Deus, ele já tem tudo preparado para te honrar. E aí você quer como? É do teu jeito ou é do jeito de Deus, pastor? Porque do seu jeito não vai acontecer. Deus, ele está te preparando para você entender que é do jeito dele. Está te preparando para você compreender que da forma que ele faz, você tira as suas... Olha, e se você perceber que a Ana queria um filho para ela, e o que Deus deu para ela não era para ela, ela devolveu para o Senhor. Ela teve 2 trabalhos, pedir um filho para ela e depois devolvê-lo. Tira o foco de você. Você está vendo como a gente é egoísta? A gente pede, Senhor, me dá, eu quero. Mas no momento em que ela orou, e ela disse, Senhor, se o Senhor me der, eu vou devolver. Senhor, se o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o teu propósito estiver em você, enquanto você estiver orando, mas você estiver orando para que não seja para a glória de Deus, mas que seja algo pessoal, para teu orgulho, para satisfazer teu ego, não vai acontecer. Será que o que você tem pedido a Deus é para a honra e a glória do nome dele? Ou você está pedindo, aleluia, para você, para tua ambição, para satisfazer teu ego? Para você fazer como o pessoal diz aí, reúne, faz alcutão de ação de graça e diz, ó, Deus me deu, estou podendo. Olha só, reúne os inimigos lá para poder esfregar. Isso não é atitude de um servo de Deus. Deus, ele abençoa a Ana, mas a benção é compartilhada. Ana entendeu que a dor dela estava gerando um propósito. Se coloca de pé. Estava gerando um propósito. Tem muita mulher aqui nessa noite. Eu queria orar por você, eu queria fazer diferente. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente com a pastora Norma. Irmã Sinara, pode vir as mulheres. Nós vamos orar por você. A gente precisa entender o que era a cooperação da diaconisa Irani, Sinária, com a pastora Norma, para a gente estar orando por essas mulheres. Há um propósito maior. Vem para cá, missionária Derli. A mãe do Samuel. Há um propósito maior na tua dor. A dor não é para te matar, não. Pode vir aqui para frente. Daqui um dia essa câmera vai sair daqui. Há um propósito. O sofrimento não é em vão, se é no Senhor. Penina nunca conseguiu entender o propósito, mas Ana, quando tirou o foco de Penina, colocou o foco em Deus, ela compreendeu que o propósito de Deus era maior que a dor. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Igreja, estende a sua mão para cá. Pode soltar. Louvado seja o nome do Senhor. Tira o foco da tua dor. O que você precisa? O que você precisa nessa noite? O que você precisa ser curado? Será que você precisa ser restaurado?
O que é que você precisa nessa noite? Aleluia, papai está aqui para te curar, te restaurar, te livrar dos traumas, das angústias. Você chorou, você pediu, tanto que insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é teu fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só para te fazer feliz. O Senhor te trouxe aqui. O crente quando chora, o Senhor responde. Oh, a oração do crente estremece os montes, é na presença dele. E quando ele chama, o Senhor atende. Pode orar aqui, cenário. Aleluia! Tem um grande valor. Tem um grande valor a lágrima do crente. É na presença do Senhor. É na presença do Senhor. Aleluia, que você vai derramar a tua alma. Ele vai te curar. Ele vai te livrar. Ele vai te limpar, te transformar. E quando ele chama, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Oh, ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu sua oração, mesmo quando ela orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Recebe a tua cura. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Este Deus está presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Ele não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. Chora, derrama tua alma. A oração do crente muda a situação. Aleluia. E quando ele chama, o Senhor atende. Oh, tem o grande valor a lágrima do crente. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chama, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. O Espírito Santo de Deus vai passando aqui. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, Ele está no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Espírito Santo tem liberdade de restaurar, de curar, transformar, libertar. Levanta colunas, mulheres guerreiras, mulheres valentes, mulheres valorosas, preciosas. Meu Deus, mulheres curadas, saradas, transformadas. Meu Deus, levanta um exército aqui nessa igreja. O Espírito Santo vai fazer a tua obra. Meu Deus, para orar pela tua casa, pela tua família, para que teu propósito, Senhor, seja desenvolvido. Ah, meu Deus, visita cada família nessa hora. Meu Deus, cada irmão que entrou aqui. Meu Deus, cada irmã. Meu
Deus, restaura, cura, liberta, transforma, realiza o teu propósito. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, restaurar, mudar a situação, operar em nosso meio, e que nós venhamos sair daqui livres. Livre da amargura, livre da angústia, livre do peso, livre, Senhor, de todo temor. Meu Deus, que venhamos ser livres e curadas, restauradas, para a honra e a glória do teu nome. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor com alegria. Aplauda o nome do Senhor com alegria. Você é amada, você é escolhida. Aleluia. Você é filha, você é herdeira das promessas de Deus. Há milagre na tua vida e para a tua casa. Aleluia. Pode voltar para o seu assento. São 8h29. Eu não tenho culpa não, estou terminando. Escuta aqui, ó, as igrejas, as irmãs já vão sentando e ouvindo, tá? É rapidinho aqui. Salmos 96, versículo 3 diz assim: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos a sua maravilha. Só Deus realiza grandes maravilhas, e uma delas foi ter criado o quê? Nós, mulher. Viu, pastor? Ter-lhe concedido a capacidade, minha irmã, de gerar filhos, de edificar e construir. Deus conferiu à mulher sabedoria para realizar todas essas coisas. E nós queremos homenagear em nome da Assembleia de Deus ao Pé da Cruz, junto ao Departamento de Mulheres. Amém? Aquelas que são especiais, que desejam e buscam ter coração segundo o coração de Deus. A todas que desempenham o ministério que o Senhor outorgou, que seja no lar, na igreja, na sociedade. Mulheres que constroem casas com amor, dedicação, submissão e resignação. Nós reconhecemos o valor de todas vocês que estão aqui. Guerreiras, valentes, lutadoras, intercessora, coluna que anda com Jesus. Mulher que não busca apenas as rosas no caminho, mas que se dispõe a semear. E nós abençoamos as mulheres que temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos, que anunciam o evangelho, que regam os pés de Jesus com lágrima, que enxugam com seus cabelos, que quebram vaso de alabastro no pé do Senhor. Aquelas que um dia ouviram do mestre: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Nem tão pouco eu te condeno, vai e não peques mais. Aquelas que foram encontradas e receberam dele uma palavra: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo conforme o que queres. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Amém, pastor? Glórias a Deus. Amém? Eu gostaria que... Vocês viram, homens, o tão bonito está sendo a festa das mulheres? Nós estamos ficando para trás. Muito para trás. Vamos se levantar, homens. Eu gostaria que a igreja me desse mais uns 10 minutinhos. Eu gostaria que as mulheres ficassem de pé. Que as mulheres estendessem as mãos para os homens. Cada um. Pode pegar lá, os homens, está quase tudo lá atrás. Vamos estender as mãos para os homens. Se tiver alguém lá fora, eu gostaria que entrasse. Até o Aloísio. Nós só vamos dar continuidade quando todos vocês entrarem. Tem mais alguém lá, Aloísio? Amém. Então, que as mulheres orassem por cada um dos homens que vinha despertar a mesma coisa que tem despertado nas mulheres dessa igreja. Amém? Então, coloque a mão no seu coração ou no homem que está ao seu lado. Senhor, meu Deus e meu Pai, de acordo, meu Pai, com a palavra que foi lida, Senhor, no início. Uns saem, meu Pai, para semear no espinho, outros, meu Pai,
na terra que gera 100 por 1, 60, 30 por 1, Senhor. Que essa igreja, meu Pai, venha, Senhor, venha, meu Pai, colher, venha, meu Pai, brotar 30, 60, Senhor, por 1. Que os homens, meu Pai, desse lugar, Senhor, venham, Senhor, abençoar a cada um, Pai Santo. Que em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, meu Pai, essa igreja. Que esses homens, meu Pai, venham cada vez se levantarem para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? E vocês, mulheres, receba. Cadê os homens? Venha cá, todos os homens aqui na frente. Não é para entregar agora. Calma, homens, calma. Venha cá, homens. Homens, todos os homens. O Ederson, venha todos os homens. Você que está aí no som também, venha em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que vocês, homens, nós podemos nos despertar para um grande trabalho que aqui tem para o reino do Senhor. Amém? Cada um dos homens entrega para as mulheres essa pequena oferta. Ao tanto de homens. Ao tanto de homens. Então vamos nos levantar, homens, varões valorosos. Nós temos aqui músico. Temos aqui instrumentista, então pregadores, né, Renato? Amém. Glórias a Deus. Então vamos nos levantar em nome de Jesus. Cada um dos homens entrega para as mulheres esse pequeno lembrete, né, para você, mulher, em nome da igreja ao pé da cruz. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém. Vamos. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E você vai ter agora a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Traga a sua oferta e o seu dízimo em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Traga a sua oferta e o seu dízimo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua oferta. Que Deus abençoe o seu dízimo. Que Deus retribui 100 vezes mais a sua oferta, a sua pequena semente que você tem semeado na casa do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Gostaria agora de estar passando para o pastor Rubens, vai estar falando e já dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Pastor Rubens. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Graças a Deus pela palavra que nós tivemos. Nós vemos que Ana terminou sendo uma heroína. E Samuel, o filho dela, Deus o transformou num dos melhores sacerdotes de Israel, e foi ele que ungiu o rei Davi. Então, os cultos já foram anunciados aqui: segunda, a oração e o ensaio; terça, o estudo; quinta, o culto de avivamento; e sábado, a consagração;
E domingo pela manhã, escola dominical. Domingo agora vindouro, nós vamos estudar sobre as epístolas. Meus irmãos, para vocês entenderem a importância das epístolas, as epístolas, elas são a doutrina da igreja. Porque os apóstolos Paulo, Pedro, João, Tiago, eles discorrem sobre a conduta do crente. Nós devemos estar aqui. Irmão, terça-feira, nas 2 terças-feiras anteriores, nós estudamos sobre o Espírito Santo. Na última terça-feira, o irmão Sandro, ele está aqui entre nós agora, ele nos contou uma experiência que ele teve com os demônios. Então, terça-feira que vem agora, eu quero abordar 2 temas, que é sobre a nossa guerra espiritual todo dia, mesmo que você não saiba, ao seu lado está tendo, a guerra espiritual sobre, e principalmente sobre o demônio da imundície. E também quero abordar sobre os anjos. Anjo da guarda ou anjo que guarda? Aí nós vamos, pela graça de Deus, dissertar esse tema aqui. Ou o anjo que guarda, ou o anjo da guarda. Nós não podemos negar que nós temos o anjo que nos guarda, mas é da guarda ou o anjo que guarda? Então eu espero aqueles que puderem vir na terça-feira. Nós estamos com um número pequeno, mas o estudo é muito interessante. Nós estamos fazendo num círculo que facilita a interação entre as pessoas, perguntas e respostas. A irmã Irani, que sabe mais os nomes de cabeça, vou pedir que ela faça essa oração. Olha, meus irmãos, então nós vamos lembrar, eu vou tentar lembrar dos aqui. A irmã Marlene, a irmã Kelly, que não está bem, a irmã Nirce também, e a mãe dela aqui. Então ela vai orar e depois nós vamos nos despedir. Então, amém. Vamos orar a igreja, vamos ficar em pé que a gente já vai fazer o HB. Vamos orar com esse espírito voltado para essas pessoas. Vamos orar A oração do justo pode muito em seu efeito. Amém, Jesus. Vamos orar para todos os enfermos da nossa Pai. igreja. Senhor, nós te apresentamos nessa hora, meu Pai, todas essas vidas que estão enfermas, meu Pai, para que o Senhor faça cura no nome santo de Jesus Cristo, porque Ele nos dá a saúde mental, física e espiritual. O nosso corpo é templo e morada do Senhor, tem que estar limpo, curado, libertado, renovado e transformado e lavado no sangue de Jesus. Nesta hora nós te pedimos que o Espírito Santo de Deus de cura passe pelas enfermas agora, todos os nossos membros que estão enfermos e também em todos os lugares nos hospitais, onde o Espírito Santo de Deus tocar. O Senhor disse que se nós tocarmos apenas nas tuas vestes, nós seremos curados. Assim o Senhor faz com cada membro aqui na nossa igreja, ao pé da cruz, que se encontrem enfermos, que o Senhor possa levantar do leito da cama, do leito da enfermidade, curando em nome santo de Jesus. É o que te pedimos nessa hora, porque nós somos templo e morada do Senhor, tem que estar limpos, sarados e curados, no sangue de Jesus Cristo. Amém. É a irmã Irani que coordena a oração de meia-noite todo dia? Então, toda meia-noite, vocês podem vir pelo WhatsApp, nós temos visto várias vezes. Meu pastor, nós somos um grupo, a irmã Bárbara, o irmão Honório, a irmã Sinária, eu, só. E temos também, agora nós temos todos, eu começo à meia-noite e cada um faz o seu horário. Amém? Amém. E se você quiser dar uma olhadinha no WhatsApp, que vocês venham orar e oram o horário que vocês quiserem. Amém, é muito bom.
Meu irmão, então, graças a Deus, tivemos um culto abençoado. Graças a Deus. O irmão Jesus também esteve presente, mas a esposa dele nos abrilhantou pela graça de Deus com um belo hino, muito bonito hino, viu, irmã Derli? Entendeu? Muito bonito. Então, meus irmãos, então que vamos cheio dos santos e para nossos lares. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, e vamos em paz para os nossos lares e tenhamos uma semana abençoada.